O diabo já foi vencido há 2000 anos atrás. O problema verdadeiro do mundo hoje é uma igreja que não está cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não está desfazendo as obras do diabo. Uma igreja que não está curando enfermo. Uma igreja que não está libertando o cativo. Uma igreja que não está exercendo autoridade. Uma igreja que não está se posicionando. Uma igreja que não está agindo com espírito de sabedoria e de revelação. Uma igreja que não está fazendo a obra de Deus. A ausência do bem abre o espaço para o mal. A inoperância dos bons é a promoção dos maus. Ah, pastor, não concordo. Ah, não? Chega numa praça e coloca vários policiais naquela praça e vê se alguém vai usar drogas. Pega o semáforo aqui, o sinal, tira o radar para ver se as pessoas não vão ultrapassar ali. Tira o radar de velocidade para ver se não vão passar na velocidade. Tira todas as leis e vê o caos. Tira a justiça e vê o caos que a maldade vai ser estabelecida. Em que nível que a maldade será estabelecida? Na verdade, Jesus já venceu o diabo lá na cruz. Ele falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Vai lá desfazer as obras. Vai lá fazer a minha vontade. Vai lá estabelecer o meu reino. Vai lá despojar o que está no trono, porque ele não tem mais autoridade para estar ali. Mas a igreja, ela ainda não entendeu que ela precisa se encher do Espírito. Sabe? Lucas capítulo 4, antes de você sentar, eu queria que você lesse comigo. Lucas capítulo 4. Jesus esteve aqui por 33 anos e pouco. O que ele fez por 30 anos? Pouco você sabe. A Bíblia só fala que ele ia no templo, que a sabedoria dele era... Eles ficavam, assim, admirados pela sabedoria e como ele crescia em conhecimento, na eloquência. É só o que você sabe de Jesus. Muito pouco. Tudo que nós sabemos de Jesus e mudou a história do mundo, da humanidade, impactou e... foi escrito, sabe em quanto tempo? 3 anos e meio. Quem Jesus curou antes do batismo? Quem Jesus libertou antes do batismo? O que Jesus fez de milagres e manifestação de poder antes do batismo? Ele já tinha o Espírito Santo? Sim ou não? Lógico, meu irmão, você não pode dizer que ele foi gerado no Espírito. Ele já era com o Espírito. Só que ali ele recebeu revestimento de poder. E aí ele vem e lê esse texto. Em Lucas 4,17, ele estava ali no templo. Nós vamos agora, nossa viagem para Israel, agora, mês que vem, nós vamos nessa sinagoga que Jesus leu isso daqui. Tem lá, é pequenininha, né? Perto do Mar da Galileia ali. A gente vai nesse lugar aqui, que Jesus abriu e leu isso aqui. Leu Isaías. Ele leu o profeta Isaías. No versículo 18 ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, para dar restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Quer dizer, o que Jesus fez era por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, aonde operava nele e através dele, e o diabo, onde Jesus chegava, as obras da iniquidade acabavam, o poder do diabo era extirpado, o pecado era ali, ele perdia a sua eficiência. Na sua família, muita gente fala: o diabo está deitando e rolando na minha casa. Porque você deixou.
Porque se você nasceu de novo, tem o Espírito Santo e for cheio do Espírito Santo, o diabo não pode entrar na sua casa. O diabo só entra onde você deixa, porque ele não tem autoridade que agora não lhe foi dada. Quando nós pecamos, nós damos legalidade. Mas se nós nos posicionamos cheios do Espírito Santo, ele tem que obedecer, porque ele já está subjugado. Mas como nós não andamos cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, porque ainda acabamos por não ser dirigidos pelo Espírito Santo, fazendo besteiras que ainda dão essas legalidades, o diabo deita e rola aonde não deveria estar deitando e rolando. Então, quando nós tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo, andando na autoridade do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, o diabo, ele tem que ir embora, ele tem que sair, porque ele já foi vencido, ele já foi destronado, ele já é obrigado a obedecer o poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então o problema está com a igreja. É muito fácil eu falar que o problema é o diabo, mas é difícil vir aqui e falar o problema é a igreja. A igreja que não está cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade, exercendo a sua função de trazer o reino de Deus, de desfazer as obras do diabo. Essa função de pregar libertação aos cativos, de dar restauração de vista aos cegos, de pôr em liberdade os oprimidos, de socorrer os quebrantados de coração. Ah, o diabo está deitando na família dele. E por que você não é um homem de Deus que desfaz as obras do diabo e abençoa a casa dele? Sente-se. Nós vamos parar e entender que nós precisamos aprender a andar sendo guiados pelo Espírito Santo. João capítulo 14 fala o seguinte: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Já é uma característica de quem ama a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Muita gente já leu aqui a Bíblia toda, graças a Deus. Mas os filhos de Deus servem a Deus anos e não leram nem um livro inteiro. Se você me ama, você guarda o meu mandamento. Eu não entendo o cara falar que ama a Deus e não leu nem a Bíblia. Como é que você vai ter autoridade se você não conhece nem a Constituição que lhe rege? Se você não conhece nem os seus direitos e deveres. Mas eu não vim para bater, não. Eu vim para ensinar hoje um caminho de transformação. Mas a verdade é, se você ama, guarde os meus mandamentos. O Senhor falou, João 14, eu estou falando versículo 15, versículo 16. Ele fala assim: e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que Ele possa habitar com vocês, para sempre. Quando Jesus estava aqui, a vida de Deus estava limitada a Ele, a pessoa dele. Tanto que para chegar perto, muitas vezes tiveram que tirar o telhado de uma casa e descer um doente lá na cordinha para chegar nele. Se você a mulher tinha que varar a multidão e dar um jeito de tocar nas vestes dele. O outro tinha que dar um jeito de ir lá falar com ele. Quer dizer, se você não acessasse Jesus, pessoa física, você não tinha um encontro com Deus, porque Deus estava manifesto na pessoa física de Jesus. Certo? E Jesus sabia que isso era uma limitação, mas Jesus, Ele não veio para fazer uma obra em nós. Ele veio para fazer uma obra para nós. Primeiro Jesus veio para nos salvar.
Ele cumpriu a missão dele, que era vencer o pecado e nos salvar. O Espírito Santo agora tem a missão de nos transformar e nos usar. Estão entendendo? Jesus não veio com a missão de transformar você, ele veio com a missão de salvar você. Ele veio vencer o pecado, cumprir a lei, vencendo e te salvar, morrendo no seu lugar. Ele fez a missão dele. Agora, para você mudar, você precisa ter comunhão com ele. Tinha como o mundo todo ter comunhão com Jesus? Sim ou não? Não, porque Jesus estava restrito a uma área geográfica, física. Então Deus tinha uma estratégia brilhante, que Deus é sempre brilhante. Aí Jesus vai para o Pai e envia o Consolador. Envia este que vem habitar conosco para sempre, como aí João 14, 16. E no 17, quem é este que vem? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis. Por que que você conhece? Está escrito, tem cola aqui. Porque ele habita convosco e estará em vós. O que é isso? Eu conheço Deus e o Espírito de Deus na comunhão coletiva e no individual. São níveis diferentes de conhecimento de Deus, porque somos pessoas com dons, talentos e ministérios diferentes. Então, quando eu me reúno com Maria e me reúno com Carol, nós somos o corpo de Cristo. Ela tem dons diferentes do dela, maturidades diferentes e revelações diferentes. Os nossos dons, habilidades, talentos, revelações agregadas geram uma realidade da manifestação de Deus que me agrega conhecimento, transformação e fé. Mas eu tenho ainda a minha particularidade que não tem a ver com delas, não tem a ver com deles, no individual. Então, o Espírito Santo habita conosco e em nós. São níveis diferentes de conhecimento de Deus. Tem muita gente aqui que conhece Deus conosco, ainda não experimentou Deus nele. Ele está acostumado a vir à igreja no domingo, experimentar. Nossa, até arrepiou. Eu até me senti, meu coração estava acelerado. Naquela hora eu senti, olha, eu fiquei com vergonha do meu pecado. Naquela hora eu me constrangi. Naquela hora eu senti que era comigo que estava falando. Tudo de fora. Está aqui, ó, no coletivo, a presença de Deus. E começa ele a querer agir aí dentro. Deixa eu explicar melhor o que eu estou falando. Isso aqui é um copo d'água, certo? A água está aqui, ó. Vocês não estão vendo aí, mas ela está aqui. O copo está cheio. Continua sendo um copo d'água? Sim. Está pela? Agora está aqui embaixo. Continua sendo um copo d'água? Esse é o problema de muitos aqui. Você continua tendo o Espírito Santo, mas você está vazio. O outro está pela metade. O outro está cheio. Tem uns. Estou aguentando mais tomar água. Extinguir o Espírito. Apostasia. É muito sério, porque você pergunta a uma pessoa: você tem o Espírito Santo? Tenho. A maioria nunca vai apostatar da fé, nunca vai negar Deus, nunca vai falar que Deus não existe, nunca vai renunciar ao Espírito Santo, não vai. Vai ficar só com um pouquinho aqui, ó. Ele não está cheio. Você tem o Espírito Santo? Amém? A pergunta que não quer calar: você está cheio?
Eu não estou questionando a sua salvação. Eu estou querendo saber o seguinte, irmão. Enchei-vos do Espírito. Andeis em Espírito. É na comunhão com o Espírito. E muitos crentes se contentam só em nascer de novo e vir na igreja. Só que qual é o problema? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não renuncia às obras da carne, porque você não consegue ser guiado para fora delas, e elas são inerentes a você por conta da sua concupiscência. Não existe, coloca na sua cabeça, por favor, não existe nenhum bom, ninguém é bom, ou está cheio do Espírito Santo, ou faz besteira, cada um com a sua besteira diferente, mas faz. A besteira de um é vaidade, a besteira do outro é ganância, a besteira do outro é glutonaria, a besteira do outro é sexo, a besteira do outro é mentira, a besteira do outro é roubar, a besteira do outro é ira, a besteira do outro é inveja, não sei se eu já falei. Cada um tem a sua concupiscência que é incontrolável, desejo incontrolável pelo pecado que manifesta nele. Você só não cumpre a sua concupiscência, andeis em espírito e não cumprireis as besteiras que cada um tem. Senão você vai fazer. Não adianta você falar, eu não quero fazer. Não é o bastante, porque quem diz eu não quero fazer é o seu espírito que já te convenceu que aquilo é pecado. Só que você não tem força para resistir ao pecado. Então, quantos irmãos não entram em depressão, Maria? Sabe por que entra em depressão? Que ele vem na igreja, ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele não se enche do Espírito Santo para agora fazer aquilo que o Espírito Santo já mostrou para ele que ele deveria fazer. Está entendendo, pastor? O cara vem para a igreja, ele conhece Jesus, ele se arrepende do pecado dele, mas ele não se enche do Espírito Santo, Mateus. Aí o que acontece? Quando vem a tentação, ele não resiste à tentação, ele cai em tentação, ele fica mal, ele fica depressivo, ele colhe o fruto do pecado dele, mas ele fala, não, na próxima eu vou conseguir, na próxima eu vou fazer, não, isso não vai mais acontecer. Irmão, isso está em você. Se você não se encher do Espírito Santo para mortificar as obras da carne, você vai fazer de novo. Você quer ver um negócio muito louco que eu vejo na igreja? O cara fazia um monte de besteira no mundo, ele converte. Aí ele converte, pastor, é fogo puro. Vem para a igreja, vem na sala de oração, começa a frequentar a igreja, ele começa a ler a Bíblia, ele anda com os irmãos, só que daqui a pouco vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. É a aguinha que ele vai diminuindo. Daqui a pouco a porção do Espírito nele está rasinha. Aquilo lá, lembra? Está nele. O pecado que ele praticava não foi extinguido da vida dele, era mortificado. Fala, mortificado. Não é extinto. O problema de muito crente é que ele converte, ele acha que o pecado foi extinto da vida dele. Não, o pecado não foi extinto, está na natureza dele. Não foi extinto não, está lá, só está mortificado, amortecido. Se o Espírito Santo, se ele não se encher do Espírito Santo, aos pouquinhos ele começa a alimentar aquele pecado, e aquilo vai ganhando força. Daqui a pouco, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Por quê? Ele não queria fazer aquilo, só que ele agora não tem força para resistir, porque a força não está na vida natural dele, a força na vida natural dele está a concupiscência dele. O que dá força para ele é a vida no... Olha que essa igreja é boa. Dá vida no Espírito, mas o cara não tem vida no Espírito. Ele não ora, ele não adora, ele não dá testemunho, ele não reconhece Deus em todos os seus caminhos, ele não faz nada para se encher do Espírito Santo, e aí ele quer resistir à tentação.
Ele não vai conseguir. Romanos capítulo 8. Abre aí. Romanos capítulo 8. Ó. Romanos 8, 8. Os que estão na carne, quer dizer, você que vê que se você está na carne, você está no Espírito. Pastor, quando é que eu sei? Simples. Você se enche do Espírito Santo, porque só tem um jeito de encher do Espírito Santo, tendo comunhão. Se você não ora, se você não adora, se você não lê Bíblia, se você não troca com os irmãos, não tem troca com os irmãos, não ora, não adora, não tem Bíblia e não tem comunhão com os irmãos, você está vazio. Porque o Espírito Santo, ele não é energia. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco, inclusive através de pessoas. Ouviu o que eu falei? O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Como pessoa, quer dizer, você pode falar com ele, ele te ouve, ele fala com você, aí no teu espírito. Mas ele também fala usando pessoas. Então, quando eu converso com o Mateus, converso com o Rodrigo, e eles são cheios do Espírito Santo, numa conversa com ele, o Espírito Santo usa a boca dele para falar comigo, para me edificar. Usa a vida dele para falar comigo. Eu sou edificado na fé, na comunhão com os irmãos. Eu sou edificado na fé quando eu canto essas músicas lindas, que foram feitas com a palavra de Deus para me trazer consciência da vida de Deus. Por isso, quando eu adoro, quando eu louvo, minha consciência, caramba, é real, é assim mesmo. Senhor, misericórdia, Senhor. E aí começa a ter comunhão, porque ativa a consciência no Espírito. Então ele fala que quem está na carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Aí tem uma vírgula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí é uma questão que não dá para pregar hoje. Porque tem muita gente que foi convencido, mas não convertido. Pastor, explica isso rapidinho. Não é o culto, mas eu vou explicar. Cara, eu preciso pregar sobre isso. Me lembra aí, pastor. O Espírito Santo, qual o papel dele? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é difícil para ele. Quando você está num lugar que a palavra de Deus é pregada, que a Bíblia fala, como haverão de crer se não há quem pregue? Quer dizer que a pregação é que leva as pessoas à consciência do que está disponível da parte de Deus para que ela seja transformada. Quando o Evangelho é pregado pelo poder do Espírito Santo, ele vem com uma unção de revelar ao indivíduo o que é pecado, qual é a justiça de Deus e qual é o juízo de Deus. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela é convencida pelo poder do Espírito Santo. Isso que você está fazendo é pecado. Deus não aprova isso. A maneira de Deus é essa. E se você não mudar, você vai para o inferno. Essa é a obra do Espírito Santo. A pessoa foi convencida. Por que ela não foi convertida ainda? Porque para ela se converter, ela precisa crer na pregação da palavra, aceitar aquela pregação, se arrepender do seu pecado e pedir para que o Espírito Santo venha habitar nela e transformar o caráter dela, levando ela a se tornar uma nova criatura. É posterior. Muitos param no convencimento. O cara vem na igreja, ele se convence do pecado, ele tem o remorso do pecado dele, ele começa o convívio da igreja para mudar de turma, para ver se ele não faz mais aquelas besteiras, mas ele não se confessou, ele não se arrependeu, ele não se quebrantou e ele não se encheu do Espírito Santo. Ele não é nascido de novo, ele nunca vai mudar de verdade. O mais que vai acontecer vai ser uma domesticação da carne por conta de habitar num ambiente saudável. Por exemplo, se você andar num ambiente que ninguém usa droga, é até difícil de você arrumar droga para usar.
O que não significa que você deixou de ser um drogado, ou que você não vai se drogar amanhã, ou que você não vai acabar dando um jeito de arrumar droga de outra forma, que não aquela, mas com certeza você vai ter falta de droga no ambiente que ninguém usa droga. Igreja, muita gente diminui o nível de pecado, porque está num ambiente tão saudável, que é até difícil de pecar. Por que um monte de gente aqui fala palavrão durante a semana, e não fala aqui? Porque aqui ninguém fala palavrão. Mas você mostra quem você é, não é quando você está aqui, é quando você está lá que ninguém está te vendo. O verdadeiro você é o que fala palavrão lá. Não é o crente de roupa de domingo, de banho tomado, aqui dentro. Porque aqui, se você não for, você já vai ser excluído. Fala um palavrão aqui para você ver. A gente expulsa o demônio. Você não vai, até porque pega mal. Ah, lá eu não posso falar palavrão, vai pegar mal, né? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Aqui você não vai olhar para uma mulher. Não, aqui fica durinho, dá até torcicolo. Mas lá fora, olha, quem é você? O hipócrita daqui ou a verdade de lá? Então o cara, pô, pior que esse pastor está falando de mim, hein? Alguém contou para ele. Não, é o Espírito Santo que está falando. Você precisa se arrepender, nascer de novo e ser cheio do meu Espírito, senão você vai para o inferno. E eu quero te salvar, não quero que ninguém vá para o inferno. Pelo contrário, eu quero mudar você e usar você para a minha glória. Não é? Mas é uma escolha. Ele te convence de que você está errado. Mudar é uma escolha. Você não muda só porque foi convencido. Não é verdade? Quantas pessoas fumam aí? E quem não sabe, o cara já compra o maço do cigarro, tem uma caveira na capa lá? O cara já sabe que ele vai ter problema de pulmão? Alguém precisa convencer ele que cigarro faz mal? Não, ele já está convencido que faz mal, mas ele compra o cigarro e fuma. Porque ele é escravo daquilo ali. Aí o Espírito Santo é a mesma coisa, ele convence o cara do pecado, da justiça, do juízo, mas ele não quer se arrepender, ele não teme a Deus. Ah, eu vou fumar. Tá bom, colhe o fruto. Agora, se você quiser se encher do Espírito Santo, você nunca mais vai querer fumar, porque ele vai tirar o vício da sua vida. Ele vai tirar isso aí da sua vida, que você não consegue vencer, porque o vício pode ser da bebida, da droga, do sexo, do dinheiro, da ganância, sei lá qual que é o seu vício. O Espírito Santo, ele tira tudo isso da gente. Mas ele tira porque está na vida do Rodrigo, está na vida do Mateus, está na vida da Carol? Não, ele tira se ele estiver na sua vida. Então não basta eu frequentar um lugar que as pessoas têm o Espírito Santo. É importante eu frequentar um lugar que as pessoas têm o Espírito Santo, mas muito mais importante do que isso é, em primeiro lugar, eu ter o Espírito Santo. Estarei convosco e em vós. Eu preciso frequentar lugares que ele está no coletivo, mas eu também preciso dele na minha vida pessoal. Olha só, se vós estáis na carne, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se Cristo está em vós, olha que demais. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu amo esse próximo versículo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vai vivificar o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em você. Em outras palavras, o cara era um pecador inveterado. O que é o pecador inveterado? É o pecado do corpo que mata o cara aqui na vida do corpo. Só que agora ele tem o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo enche ele, aquele corpo que ele usava para praticar pecado, agora ele não mais obedece o pecado, aquele corpo não mais pratica o pecado,
Pelo contrário, agora Deus usa aquele corpo que praticava o pecado para praticar o bem. Ele vivificará o vosso corpo mortal. O cara que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, adulterava não adultera mais. Pelo contrário, ele adulterava, agora ele salva casamento, agora ele prega a verdade, agora ele ensina as pessoas, agora Deus usa, porque ele foi vivificado pelo Espírito que habita nele. Crente de verdade tem antes e depois, e ele hoje vive uma vida que é oposta àquela vida. Olha o versículo 13, o alerta que ele dá a nós. Porque se viver de segundo a carne, o que vai acontecer? Ele está pregando para quem aqui? Para os crentes lá de Roma. Isso aqui não é para incrédulo. Atenta. Então, se você é aquele cara que não é guiado pelo Espírito Santo, não anda com o Espírito Santo, você vai morrer no seu pecado, cara. Vai morrer no seu pecado. Seu pecado vai te... Cara, todo dia eu lembro, não tem um bom. Eu não sou bom. Tudo que há de bom em mim foi gerado pelo Espírito Santo em mim. Bota isso na sua cabeça, por favor. Porque se você se enganar, começar a achar que você está ficando bom, sabe... É o que a Bíblia fala. Quem está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que apartar até da aparência do mal. Então ele fala assim, ó. Se você viver segundo a carne, versículo 13 de Romanos 8, você vai morrer. Mas se, leia comigo aqui, ó. Mas se através do mortificardes as obras do corpo, quem é que vai te ajudar a vencer a sua concupiscência? O Espírito. Que Espírito? Letra maiúscula. Espírito Santo. Cara, eu preciso que o Espírito Santo me guie. Ouça o que eu vou falar. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para fora do seu pecado. O seu pecado é inerente a você, na sua carne. Para eu não dar lugar para a carne, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Por isso que eu tenho que sim, ter a hora de adorar, ter a hora de orar, ter a hora de ler minha Bíblia, ter a hora de ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso disso para me encher, para eu estar em comunhão com o Espírito, para quando eu for tentado, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Quando eu for tentado, o Espírito Santo fala, tentação, fica esperto, está querendo te levar para lá? Vamos para lá. Ele te guia. Versículo 14. Coloca aqui, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Tem que ser, irmão. Senão, você peca. Então, para o Ricardo não pecar, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Não, mas o pastor nunca ia fazer isso. Ué, depende da minha concupiscência. Qual a minha concupiscência? Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, né? A minha carne vai gritar. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a carne grita, faz. O Espírito Santo fala, se fizer vai dar velha. Faz não. Faz não. Faz não. Você vai se dar mal. Você vai acabar com o seu testemunho. Você vai se expor. Isso aí vai custar caro para você. Faz não. A Bíblia fala que nós não somos tentados além da nossa força, e quando somos tentados, o Espírito Santo nos dá um escape. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não ouve qual é a alternativa para não entrar naquele caminho do seu pecado.
Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso que você precisa vir na igreja, na sala de oração. Se você não consegue orar em casa, vem na sala de oração. Não consegue ler a Bíblia, faz a escola bíblica. Vai obrigar, tem que obrigar. Mortificar as obras da carne. A carne, o que ela faz? Milita contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, ele fala claro, que nós já falamos aqui, só para você registrar, para quem está anotando aí, que é o versículo 16. Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. Por quê? Por que você não pode? Versículo 17, coloca aqui, já colocou. Porque os desejos, leia isso, você tem que entender. Por favor. Você não vai mudar se você achar que é uma mágica, que faz uma oração benzida e agora eu fiquei livre. Não, é um processo de libertação, é um processo de transformação, é um processo de mudança de estilo de vida. Olha lá, porque os desejos da carne fazem o quê? Opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da... Olha agora, vírgula, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Cara, é treta, em outras palavras. Existe uma constante treta dentro de você, da sua carne contra o Espírito. Só que qual é o problema? Quem ganha uma treta? O mais? Quem que você está alimentando? Se quem ganha uma briga é o mais forte, quem que se alimenta durante a semana? Você fica assistindo esses vídeos aí, essas séries do Netflix doida, esses comentaristas malucos, está alimentando quem? O espírito ou a carne? Porque se um se opõe ao outro, quem ganha? O mais forte. Tudo isso acontece, batalha na mente. Quem se fortalece? Todo dia, eu, Ricardo Fabiano, Vieira de Carvalho, CPF 48, não vou falar não. Todo dia eu ouço pregação. Todo dia eu ouço pregação. Todo dia eu ouço uma pregação. Eu faço isso há décadas. Tem dia que eu ouço 3, 4 pregações. Eu sento na minha bicicleta, quando não tem muita gente falando comigo, porque normalmente os irmãos me seguem. Aí tem hora que eu quero ficar quieto, os irmãos estão falando. Eu falo, Jesus. Aí Jesus fala, eu pus você para servir os irmãos, agora você serve eles aí. Então de vez em quando eu fujo. Eu pego a bicicleta e fujo. Porque eu também quero falar com o Espírito Santo, né? Foi engraçado, eu fui agora nos Estados Unidos, estava lá, fui andar de bicicleta com o irmão, né? Aí a gente estava andando, irmãos, uma hora eu comecei a meditar num assunto, o Espírito Santo realmente começou a falar comigo. Eu acho que eu fiquei uns 30 e poucos minutos, sei lá, quieto, e o irmão do meu lado. Mas eu nem lembrei mais que o irmão estava ali, e eu meditando aquele negócio. Daqui a pouco o irmão virou para mim e falou, pastor, oi, o Espírito Santo está falando com o senhor, não está? Eu falei, cara, pior que eu estou, cara, estou aqui num momento, dá para perceber, pastor, o senhor mudou, a coisa aqui mudou. Porque eu preciso. Ninguém é melhor que ninguém. Não tem homem santo, quem é santo é o Espírito Santo que nos santifica. Não tem homem bom, só é bom Deus em nós manifestando através da vontade dEle. Não tem ninguém que fica perfeito, não, nós somos aperfeiçoados a cada dia, enquanto estivermos na presença dEle. Se sairmos da presença dEle, é o copinho que esvazia. Apareceu um tanto aqui, viu? Só de pregar já está multiplicando. Irmão, você precisa que a tua ficha caia. Não, eu fui para a igreja, não falo mais palavrão, não bebo mais, não traio mais minha mulher, não estou mais fazendo aquelas coisas.
Aí começa a não ler mais, começa a não orar mais, começa a não ter comunhão. Aí começa os desejos para a carne. Gozado que a carne é sempre para esse lado aqui, né? Aí não sei do que vocês estão rindo. Eu já tenho muito problema na internet, vocês ficarem rindo de mim. Mania, pensava, isso é coisa da carne, viu, irmão? Isso é o espírito de acusação que está aí. Aí, o cara para, né? O que acontece? Ele começa a ter esses desejos. Agora fiquei confuso. Para ninguém ficar confuso. Eu vou para cá, só para você não ficar confuso. Esquece qualquer coisa. Aí, o que acontece? Ele começa a ter... Como a carne vai ficando forte, ouça a dica que eu vou te dar. Quando a carne vai ficando forte, sabe como que ela age em você? Ela começa a criar argumentos. Começa devagarzinho. Devagarzinho fala, mas será? É um será, é um depende, acho. Aí começa, os argumentos, você começa a dar voz. Daqui a pouco eles vão ganhando força. Quando eles ganharem força, eles te convencem. Porque um bom argumento tem poder de convencimento. Por isso você tem que tomar cuidado para quem você dá ouvido. Porque um bom argumento tem poder de convencimento. E fé é fruto do quê? Fé é fruto de convicção. Se alguém me convence que o Rodrigo não é o que ele é, eu perco a minha convicção na pessoa de quem ele é. E se eu perder a minha convicção na pessoa de quem ele é, eu começo a questionar e duvidar dele. É isso que a gente faz com o pastor de vez em quando, com o líder, com o irmão, com alguém. O diabo, ele é malandro. Ele trabalha com argumentos. Não foi isso que ele fez no Jardim do Éden? É que Deus, sabe o que é? Deus não quer que você seja igual a Ele, que você conheça as coisas. Olha lá, hein? Pensa bem, hein? Acho que não é bem assim não, hein? Argumento. A Eva foi elocubrar nos argumentos, acabou se convencendo. Porque pecado vem vestido de coisa boa, irmãos. Pecado não vem vestido de coisa ruim. A Bíblia diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, desejável para se comer. Agradável aos olhos, eu não consigo entender muito bem o que é desejável para se comer, porque se não tinha provado, como é que sabia que era? Mas você vê, o negócio era tão forte em aparência, que tocava os pensamentos, as emoções, os sentimentos e os desejos. O diabo é um estrategista, porque é uma guerra pela nossa alma. Há uma guerra no mundo espiritual pela sua alma. A quem você vai servir? Se você vai servir a Deus ou vai servir a Ele com as obras dEle? E você serve a quem você ouve. Por isso que Ele quer nos seduzir para colocar nos nossos pensamentos, para colocar os nossos pensamentos focados nas coisas naturais e não nas coisas do Espírito. Hoje, irmãos, hoje eu vejo a informação é boa. A informação é um negócio interessante. Mas se ela não for controlada, ela seduz demais. E tem gente que não pensa de si mesmo além do que convém, e a vaidade faz com que ele acredite que ele vai conseguir coisas que ele nunca vai conseguir, mas que ele se convenceu pela ignorância da própria realidade de competência que tem. E hoje eu vejo isso. As pessoas acreditando que podem mais do que podem, que vão chegar onde nunca vão chegar, e nessa ilusão,
elas se apegam tanto às coisas naturais, esquecendo das coisas espirituais, esquecendo que a vida passa, que ela é só um sopro, que daqui a pouco você está velho, você vai encontrar com Deus, e o que você tem para apresentar a Deus? Mas você não... Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente não só é transformado, como a gente é colocado no nosso destino profético. Se você pensa que seu destino na terra é só ser um advogado, um médico, um banqueiro, um profissional liberal, não, mano, isso daí é uma estratégia que Deus usou para te usar. A sua profissão é uma ferramenta para você ser um instrumento da glória de Deus em ambientes diversos. Cada um aqui vive na sua profissão em um ambiente diverso. E Deus quer usar a nossa profissão como um instrumento de glória para Ele, onde nós não só somos exemplo do caráter de Cristo, como somos instrumento de salvação para o perdido que está ali ao nosso redor. Se você não é um instrumento de Deus no seu trabalho, você é um cara totalmente natural e carnal. Porque Deus te salvou para salvar. Deus te salvou para te transformar e te usar para a glória dEle, porque você foi feito para a glória dEle. Nós fomos criados, a Bíblia diz claramente que o homem foi criado para a glória de Deus. Quando o homem não vive para a glória de Deus, é porque ele ainda é rebelde. Porque a função de existência do homem é comunhão com Deus, servindo como Senhor, como Pai. E nós somos filhos, somos servos, somos criação de Deus, filhos de Deus Pai, servos de Deus Senhor. É Ele mandando e a gente obedecendo. Ponto. Mas o humanismo está tão forte que o homem não consegue aceitar isso. Deus no canto dele e eu no meu. Deus com as ideias dele e eu com a minha. O que Deus está querendo para mim, pouco importa, eu vou fazer o que eu quero. Não reclama do resultado, porque a tua concupiscência vai te trair e vai te matar. E quando vier a consequência do seu pecado, o pecado consumado gera morte. Você vai colher o fruto do seu pecado. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Então, nós precisamos entender, voltando lá para Romanos capítulo 8, ele fala, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, característica de filho de Deus é andar com Ele. Nessa andança com Ele, você é transformado e destinado. Transformado e destinado. Eu ando com o Espírito Santo, eu mudo não só a forma com que eu vivia, mas também a direção em que eu estava indo. O Espírito Santo me muda na maneira de ser e me muda nos meus objetivos. Ele muda o meu destino. Um destino era para a morte, o outro destino é para a vida. Um destino era para aborrecer Deus, o outro destino é para glorificar a Deus. Um destino era para praticar as obras impetuosas das trevas, agora é para trazer as obras da luz, para ser luz do mundo. Eu preciso entender que o Espírito Santo, Ele quer me proteger, Ele quer cuidar de mim, Ele quer me instruir, Ele quer me fortalecer, Ele quer me apoiar, Ele quer me sustentar, Ele quer prover para mim. É o papel dele. Agora eu preciso ter comunhão com Ele. Então, eu te pergunto, o seu copo está cheio ou o seu copo está vazio? Porque se você vai para cá ou para lá, se você é mudado ou não, depende do seu processo, que não pode se resumir a domingo de manhã na igreja. Presta a garrafa de água aí, Rafa.
Aqui é você, né? Domingo de manhã na igreja. Muito bom, culto incrível, presença de Deus. Cara, foi... Olha, eu me arrependi, eu senti, eu estava sem paz, encontrei paz. Foi incrível, cara. Eu cheguei mal, estou saindo bem. Chegou nem na metade. Aí você vai embora. Pressão, pressão, tentação, pressão, tentação. Está esvaziando. Ah, não, aí quinta-feira, eu vou lá na sala de oração. Oh, que bom. É o bastante? Mas aí, ó, segunda-feira, tirar uns minutos para ler a Bíblia, tirar uns minutos para orar. Eu vou no trabalho ouvindo a pregação, vou botar um louvor. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aí, mano, 12 horas. Aí, press power. Daqui a pouco, sabe o que é isso aqui, ó? Batismo com o Espírito Santo, ó. É você que escolhe, irmão. Eu estou cansado de as pessoas ficarem procurando a gente. Pastor, meu casamento não dá mais. Pastor, o meu filho. Pastor, a minha vida. Irmãos, eu não tenho bola de cristal. Eu não mudo a sua vida assim. A nossa transformação é um processo diário de mortificação da carne, de se encher do Espírito Santo, para nos tornarmos verdadeiramente uma nova criatura. Se você fizer... Irmão, não estou falando 2 horas. Pastor, eu não tenho 2 horas por dia igual o senhor não, para ouvir 3 pregações. É verdade. Mas você... vai dizer para mim que você não tem 20 minutos de um trânsito. Vai dizer para mim que você não tem 20 minutos na hora do almoço, para parar de falar tanto no almoço e ficar quieto fazendo a digestão ouvindo. Vai dizer para mim que você não consegue achar no teu dia... Irmão, se você não consegue achar no teu dia 20, 30 minutos para Deus, cara, você é um escravo do sistema onde você não vive. Você é um coitado já. Desculpa ser honesto com você, que você precisa de muita ajuda. Mas olha, eu me sinto seguro em dizer, não tem quem não tem 20 minutos. Não tem quem não tem meia hora. O que tem é quem não quer e quem quer. É isso que tem. É quem dá valor e quem não dá valor. É quem entendeu e quem não entendeu. É isso que tem, rapaz. Então, vem. Quem está vindo cear aqui dia de semana? Quem está vindo cear? Levanta a mão. Aí, não é todo mundo que está ceando. Tem ceia todo dia aqui. Todo dia serve a ceia aqui. Inclusive no domingo. Segunda-feira tem sala de oração de Santa Ceia. Qual a última vez que você ceou? Eu não sei. Qual a última... essa semana eu dei lição de casa no outro culto. Quem quer lição de casa? Viu? Ninguém quer aula. Ninguém quer lição de casa. Rapaz, eu estou aqui. Lição de casa dessa semana. Até a mídia preparou. Nós vamos por lá. Nós vamos ler o livro de Atos. Essa semana, todo mundo que quiser. Como ia ser bom se Deus obrigasse, né? Como ia ser bom se Deus obrigasse. Mas Deus não obriga. Deus é muito educado, respeitoso, né? Por amor. Mas essa semana é que eu estou lendo o livro de Atos. Eu leio inteiro, aí começo a ler de novo. Tem hora que eu sento, eu leio o livro todo. Né? Eu estou lendo, eu vou lendo, eu não sei, eu quero ler muitas e muitas vezes nesse mês o livro de Atos. Toda vez que eu estou lendo,
aparece um versículo novo. Verdade. Eu falo, não é possível, eu li isso aqui ontem, não tinha prestado atenção nesse detalhe. É o Espírito Santo que está me falando. Então eu estou no livro de Atos esse mês. Eu vou ler o livro de Atos de novo. Essa semana eu vou ler o livro de novo, vou ler de novo. Porque eu quero me encher da palavra de Deus. Eu não quero ser o Ricardo que vai esvaziando. Eu quero ser o Ricardo transbordando. Então, vem aqui tomar a Santa Ceia. Marca com o irmão de tomar um café. Ah, pastor, não tenho tempo. Liga para alguém e fala, irmão, como é que você está? Se você não estiver bem, fala, irmão, estou te ligando, tudo bem, tudo bem. Eu sei que você é homem e mulher de Deus, faz uma oração por mim. Não é não, Rodrigo? Sabe, irmão, teve uma época na minha vida que eu passei uma pressão absurda. Foi uma época muito ruim da minha vida. Eu acordava de noite muito mal. O pastor Diego morava na minha casa nessa época. Eu levantava de madrugada, ia lá no quarto dele, batia lá. Diego, oi pastor. Mano, eu não estou bem. Você pode orar comigo? Vamos orar? Aí você deve estar pensando, nossa, esse pastor é muito ruim. Um pastor que acorda os outros para orar com ele à noite. Eu não quero um pastor desse não. Essa também não quer Jesus. Porque Jesus, quando ele estava ruim, ele foi 3 vezes na mesma noite pedir para os caras orar por ele. Até Jesus teve um dia que pediu alguém para orar por ele. Mas o teu orgulho faz com que você tente vencer seus inimigos sozinho. Não te deixa buscar ajuda, não te deixa pedir ajuda, não te deixa buscar as coisas de Deus. Cuidado com o teu orgulho, ele está te matando literalmente. Seja humilde. Se até Jesus falou, vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora. Minha alma está aflita. Está na hora de nós pedirmos ajuda se precisamos. Está na hora de nós nos enchermos de Deus. Porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus. Vou repetir, os dias são maus. Pastor, vai dar depressão na gente. Não, Deus nos colocou para fazer diferença nesse dia mau. A gente é a esperança do mundo. A igreja de Jesus na terra é a esperança do mundo. Os salvos, irmão, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é a esperança para o perdido. Quando você fala do amor de Deus e dá seu testemunho, enchei-vos do Espírito, amém? Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, louvando. Fica de pé aí. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a dizer não para a nossa humanidade. Espírito Santo, nessa palavra nós reconhecemos que precisamos mais de Ti.